E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo, tudo uma boa? Hoje nós vamos ter o prazer de entrevistar o ex-prefeito e vereador atual pela cidade de Esteio, Gilmar Rinaldi. Vamos bater um papo muito legal e vamos lembrar algumas coisas do passado. Ele vai contar um pouco da sua trajetória e falar dos projetos atuais que ele está desenvolvendo pela cidade de Esteio. Tá legal? Vamos assistir. Está na hora de você trocar os seus óculos? Você precisa de uma nova armação? Está precisando de um novo óculos de sol? Está cansado de usar óculos e quer usar lentes de contato? Precisa de uma lente mais moderna e tecnológica, aquela lente que escurece no sol, com fotossensível, aonde você tem dois óculos em um só? Tem o óculos de grau e ainda tem o óculos de sol? Então tá esperando o quê? Dá um pulinho na Ótica Reis e aproveite as grandes promoções, inclusive a grande promoção Pague 1, Leve 2. É isso mesmo, na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um lindo óculos de sol. Rua Rio Grande, 1032, esquina com a Avenida Padre Clarete, aqui no centro da cidade de Esteio. A Ótica Reis, que atende de segunda a sábado, das 8h30 da manhã até às 18 horas. O telefone é o 3033-6670. 3033-6670. Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. Boa tarde, meu querido amigo prefeito e vereador da cidade de Esteio, Gilmar Rinaldi. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Jair, é um prazer enorme te rever e podermos dialogar aqui, né? Trocar algumas ideias, né? Algumas mensagens, falar um pouco da nossa história, né? E também te desejar já de antemão aqui um Feliz Natal a ti e aos amigos todos. Desejo mesmo. Vereador, queria, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade de tempo de poder bater esse papo com a gente aqui, porque eu sei que a vida no legislador não é fácil, é muito corrida, é muita demanda, e eu sei que você sempre foi um trabalhador da cidade de Esteio, e tem uma história marcante, né? E eu tive o privilégio de um determinado momento da sua vida estar bem perto com vocês aí. Verdade. Principalmente quando foi daquela grande virada de Esteio, quando Esteio ainda tinha uma tradição de manter determinados prefeitos, pessoas legislando a cidade, veio uma geração nova, com novas ideias, se formou aquela grande frente lá da mudança, né? E eu, por uma coincidência, talvez, não sei, eu estava presente com vocês lá e participei desse momento histórico da cidade. Daí em diante começaram a se construir carreiras novas políticas, né? Entre elas, você, o Vanderlan, a Sandra Silveira, que fizeram a cidade que hoje a gente tem aí. Agora a gente vive um outro momento, né? E aí, para minha surpresa, você voltou para a vida política, né? Pensei assim, bom, agora já foi prefeito, vice-prefeito, já teve na liderança da FAMURS, já teve vários cargos aí, né? Você agora vai ganhar outras coisas, vai ficar lá pelo quem sabe, pelo Palácio Piratini, alguma coisa assim, um cargo federal, né? Mas aí voltou para cuidar da cidade como vereador. Então, eu tenho feito uma série de entrevistas aí, você já é o quarto vereador que eu estou entrevistando de Esteio, faltam 6 ainda. Vamos ver se eu consigo convencer eles a me dar entrevista também. Então, eu queria saber inicialmente, assim, para que o público pudesse saber um pouco mais, que geralmente quando a gente ouve um político falar, ele geralmente é campanha política, então ele já está falando ali da sua plataforma, dos seus projetos, né? Mas e a pessoa Gilmar Rinaldi, né? Aquele rapaz que foi do sindicato, foi metalúrgico, depois um estudante, e aí foi para a política. Como é que começou essa história toda? Em primeiro lugar, agradecer, né, enormemente essa oportunidade de estar falando com o canal dos amigos, né, para os amigos e para as pessoas, né, da cidade e da nossa região aqui. Para mim é um prazer, primeiro porque eu gosto muito de atuar na cidade, né, atuar aqui onde a gente escolheu em 1976, eu e meus irmãos junto com meus pais, viemos para Esteio, né, Esteio era uma cidade que ia até ali perto do seminário, perto da caixa d'água, né?
dali para lá era mato, né? Tinha só a Clarete que ia até lá o bairro Nazareno e também tinha uma via que ia até a Antena, né? Então nós moramos ali perto da PAI. Nesse período, né? Logo depois nós fomos morar então no Santo Inácio em 78. Santo Inácio não era nem urbanizado ainda, né? Abriram as vias ali, nós fomos morar na rua do Galvani Guedes. Na verdade nem existia o Galvani Guedes ainda. E acabei entrando para um grupo de jovens da igreja ali, né? Depois, então, fui trabalhar na indústria, né? Na Betanin, depois na Springer, indústrias metalúrgicas. E também comecei a participar, né, da categoria, né, da categoria a qual eu pertencia, né, dos metalúrgicos. E esse envolvimento faz a gente ter consciência, né? Faz a gente ter consciência em relação ao que a gente quer de melhorias no local de trabalho, né? Todas as questões das condições do local de trabalho, redução de riscos. Eu fui também da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e isso vai fazer com que a gente ascenda como um líder, né? Um líder jovem, né? Então, acabei sendo vereador em 1993. Depois fui vice-prefeito, né, junto com o Vanderlan, também com a Sandra. E a gente aprende muito nesse processo. A gente aprende com as demais lideranças. Eu também converso muito, né, com homens e mulheres, com jovens, com pessoas de todas as idades, né? Na cidade, a nossa cidade é um dos menores territórios, né, Jairo? Um dos menores, é uma cidade já grande, né? Dá para dizer mais, é uma cidade média, mas é uma cidade média para grande, né? Uma cidade aqui que tem muitas coisas boas, né? Em especial a urbanização, né? Uma cidade que tem 99% de água tratada, né? Nós urbanizamos, regularizamos mais de 80% das vilas irregulares na nossa gestão. Tive a oportunidade, sendo prefeito, né? Fazer também a obra do DIC, né? A obra do DIC, da Avenida Brasil ali, que melhorou tanto a fluidez, né? A mobilidade, a acessibilidade, a ciclovia, mas em especial melhorou muito, né, a qualidade de vida das pessoas com a contenção das enchentes, né. Então, para mim é uma alegria muito grande, né, poder viver nessa cidade que nós escolhemos, né, eu, meus irmãos, meus pais, quando a gente veio de Salvador do Sul, né. Então aqui eu estudei, né, casei com a professora Cléa há 20 anos, né, foi professora, foi diretora, né, em algumas oportunidades, e ainda é professora até hoje, né. Então, a gente aprende muito a gostar das pessoas. Quando você mandou aqui, né, a sugestão de fazer uma entrevista no canal dos amigos, logo me vem em mente todas as histórias, né, de muitos amigos que eu fiz aqui nesta cidade, né. Amigos que a gente fez na Escola José Loureiro, na Escola Premem, né, conversando sobre cultura nas praças, né, com as pessoas do artesanato, com as pessoas da juventude. E a cidade de Esteio, né, Jair, ela tem muito essa proximidade entre as pessoas, né? Quem mora aqui há mais tempo conhece quase todo mundo, entendeu? Mesmo assim como eu vim do interior, mas a gente acabou criando raiz aqui e a gente conhece todo mundo. Então, acho que esta é uma questão de proximidade entre as pessoas, entre os cidadãos, que a gente acaba criando, né? Toda uma afinidade com as pessoas que ajudaram a construir a cidade, porque a cidade ela não é feita só do poder público, né, Jairo? Ela é feita de quem trabalha, ela é feita de quem empreende, né? Hoje tão difícil, né, de ser um empreendedor, seja um pequeno, micro, médio, ou até mesmo um grande, né, empresário, né? Hoje a vida não está fácil para ninguém, né? Muito desemprego, né? Eu vivi o tempo que tinha o pleno emprego. Eu ia largar os currículos ali em Canoas, por exemplo, quando eu trabalhava na Springer, vinha o telegrama com a resposta, ó, pode comparecer, traga seus documentos. Então, era um outro tempo, né? Era um tempo de paz. A gente saía à noite e saía caminhando, né? Não tinha Uber naquela época, né, já era. Não tinha nem transporte coletivo à noite, né? Então, a gente saía para ir num aniversário, para ir numa festa, a gente ia caminhando 10 horas da noite, voltava depois da meia-noite, podia caminhar nas ruas, a gente podia brincar nas ruas, né? As crianças podiam ter o lazer, né? O esporte nos pequenos espaços que tinham, mas também nas vias públicas. Era uma convivência diferente, né? Hoje a cidade cresceu, uma cidade metropolitana, né? Depois aí também dessa integração através do Transurb mudou totalmente, né? Nós somos uma grande metrópole aqui de 3 milhões de habitantes, né? A região metropolitana aqui, né? E toda a grande Porto Alegre. Então, isso fez com que
a cidade tivesse um salto, né, de crescimento também, né, em todos os aspectos, né. Esteio tinha o Hotel Avenida, 4 andares, hoje nós temos prédios, edifícios com 20 e poucos andares. Então é toda uma mudança, né, as novas gerações, né, as novas gestões. Então eu sempre falo, né, com muita humildade, né, a gente faz a nossa parte, mas os cidadãos fazem muito, né, porque eles trabalham, empreendem, pagam os impostos, né. Então, inclusive, a gente está nesse momento, Jair, fazendo uma coisa que eu gosto muito, entregando o nosso informativo de prestação de contas, né? Hoje é muito forte a rede social, a gente também envia pela rede social, mas eu estou pessoalmente, né, com mais 2, 3 pessoas da nossa equipe, entregando nos bairros, né, nas casas. Vamos também até a estação do trem, e eu gosto muito, né, de estar conversando com as pessoas, de estar prestando contas, né. A gente realiza, a gente cria, a gente pesquisa, né, novas iniciativas, mas a gente também aprende, como eu disse antes, conversando, ouvindo, né. Quem sabe muito a necessidade, aonde aperta o sapato, é quem está lá no bairro, seja o jovem, a criança, a dona de casa, o aposentado, ou quem está num pequeno comércio, quem está empreendendo, né, no seu serviço, no seu escritório. Então essas pessoas sabem muito, por isso que quando eu vou criar algum projeto, algum anteprojeto, alguma sugestão de lei, eu sempre procuro conversar. Às vezes a gente consegue conversar com um grupo, às vezes a gente consegue conversar com mais gente, mas sempre é bom conversar para aperfeiçoar. E a gente tem que ter essa humildade, que a gente não sabe tudo. E é conversando que a gente se entende. Pois então, exatamente sobre isso que eu queria falar agora, na fala. Eu queria fazer uma observação de uma característica que eu sempre observei que você teve, que é a característica de ouvir as pessoas. É uma coisa que eu sempre observei, porque como eu convivi com bastante políticos durante a minha vida, né, eu um pouquinho com cada um deles, e eu observava que tu tinha essa característica, tu ouvia as pessoas. E a melhor maneira de poder formar uma opinião, ou de poder dar uma sugestão, ou de poder modificar a situação de uma região, de uma localidade, de um povo, é ouvir exatamente os anseios, as reclamações das pessoas, né? E eu me sentia tão à vontade para isso, que muitas vezes eu reclamei muita coisa para ti, enquanto tu vice-prefeito e prefeito. É verdade. Então, essa característica é uma coisa que eu sempre falei para as pessoas. Em alguns momentos eu posso até pensar um pouco diferente agora de ti, mas as características boas a gente leva para a vida da gente. Eu tive grandes oportunidades de conviver com você como vereador e depois como candidato a vice-prefeito. Eu tive momentos em que a gente foi participar de seminários. Eu me lembro lá no Parque Trabalhador, quando o Ari Vanazzi ainda era vereador também. Então, você era um vereador expoente na cidade de Esteio, o Ari Vanazzi era um vereador forte em São Leopoldo, e eu estava lá no meio de vocês dois. Então, quer dizer, eu tive um aprendizado naquele momento lá, né? Eu tive um aprendizado e aprendi a ter esperança. Naquela época era uma época que se prometia muita esperança de mudança, não só nas nossas cidades, mas como no Brasil todo. E eu me lembro que naquele período, assim, quando a gente conversava, o cidadão tinha muito anseio, muita vontade, assim, de poxa, a coisa tá ruim aqui, precisa melhorar aqui, e você tinha essa habilidade de ouvir. Isso é uma característica que eu achei muito, muito legal da tua parte, assim, que você ouvia as pessoas, né? Saber ouvir é uma habilidade, não é um dom, né? Porque às vezes a pessoa se acha dona muito da razão e ela quer falar, porque ela é um estudioso político, porque é um cientista político, porque tem uma experiência, então ele sabe resolver. Mas, na verdade, é exatamente aquilo que você falou. Quem está lá na ponta, quem está lá na vila sofrendo, é o cara que sabe qual é o problema que tem que ser resolvido para a sua cidade, né? E, Gilmar, no período em que você foi vice-prefeito e prefeito, qual foram os maiores desafios que você enfrentou como gestor público? Eu posso dizer 2 coisas, né, Jair? Na história de Esteio, sempre teve presente, né, para a sociedade o tema da saúde, né? Por que eu digo o tema da saúde? Porque sempre Esteio teve um bom investimento, por exemplo, em pavimentação, lá desde a época do Clodovino, do Enéas, né? As escolas também, né? Algumas deficiências sempre tem, né?
Então, desde a época do Vanderlan, teve muito investimento, né, na formação de professores. Esteio tinha 90% dos professores, por exemplo, tinham magistério, né? Alguns tinham especialização. Hoje é o contrário. Hoje, 90% tem especialização, uma grande parte tem mestrado, e nós já temos professores da rede municipal aqui com doutorado. Mas eu vou citar o exemplo, então, da saúde. Esteio tinha 2, 3 postos de saúde nos anos 90. Não tinha nenhuma escola infantil nos anos 90. E tinha um hospital municipal que foi uma construção da cidade de Esteio, né? Com Galvani Dornelles Guedes naquela época, né? Praticamente logo depois da emancipação, né? Que foi liderada pelo Freiner. Então, para quem não sabe, o Hospital São Camilo e a Saúde sempre foram uma carência. Por quê? Porque o hospital foi construído pela comunidade de Esteio, junto com a administração do Galvani Dornelles Guedes, né? Só que nunca teve um bom financiamento. O que não é ter um bom financiamento? Dependia muito da cidade de Esteio. E para quem não sabe, dos 467 municípios do Rio Grande do Sul, 467 cidades, menos de 40 tem hospital público. Sabia, Jairo? Menos de 40. Então, 10% da cidade tem hospital público. Gravataí não tem hospital público. Gravataí tem o João Becker, que é um hospital privado, né? Tem alguns convênios, algumas parcerias com a prefeitura, mas não é um hospital público. Então, Esteio tem hospital público, Canoas tem, Sapucaí tem, São Leopoldo tem. Muitas vezes as pessoas acham que todo estado tem, não é assim. Então, o problema do financiamento do hospital, né, para terem uma ideia, o hospital hoje, ele tem um custo, né, de mais de 6, 7 milhões de reais, aonde vem apenas do Ministério da Saúde 1 milhão. A tabela do SUS é uma tabela que remunera muito pouco, né, o profissional médico, os medicamentos, o profissional da enfermagem. E depois daquela crise lá do fechamento na época do Getúlio, né, depois foi reerguido na gestão do Vanderlan, na nossa época nós tivemos que transformar o hospital, então, da antiga, aquela coisa antiga, de mais de 50 anos, a autarquia São Camilo, né, para uma fundação de gestão pública, né, para modernizar a legislação, poder atualizar a legislação e a gente poder receber e fazer o primeiro contrato de cofinanciamento. Então, o que dependia só de Esteio, do SUS, um pingado de recursos do Ministério da Saúde, Esteio passou a receber 2 milhões e meio do Estado. Isso foi em 2012, no início da minha segunda gestão. Só que para muitas pessoas, essa crise, essa falta de recursos, ela não chega na população. Porque hoje a população, ela diz assim, pô, eu pago os impostos e preciso do retorno. É verdade, ela paga, mas a grande maioria do cidadão não tem o conhecimento de quando ele paga o ICMS fica somente 18% dele na cidade, né? O restante, quase 80%, ele é dividido entre o Estado e a União. Não? Então, há uma distribuição injusta dos principais tributos para poder manter os hospitais públicos. E outro grave problema, Jair, que tem em Esteio há 30 anos, é o problema de que alguns momentos, né, em gestões lá do passado, né, onde talvez não tivesse uma boa política habitacional, de urbanização de lotes, de construção de apartamentos, né, para as pessoas que moravam em vilas irregulares, acabaram permitindo, autorizando, né, ligações de água e de luz na beira dos arroios. Na nossa gestão, nós decidimos o contrário. Nós não demos mais autorização pela Secretaria da Habitação e nós retiramos, realocamos, não despejamos, realocamos só no final da Rio Grande, ali, até a São José, 110 casas, mais 25 na Teodomira, conhecida como Rua da Figueira, aqui no início da Dom Pedro, e mais 40 no Jardim das Figueiras. Então, nós reassentamos mais de 200 famílias da beira dos arroios para poder fazer o quê? Poder fazer o primeiro dique da história de Esteio, que é uma avenida, né? O dique é uma avenida de quase 2 quilômetros. E fazer também as primeiras bacias que reservam a água ali quando chove muito. Chegou a chover durante o período que eu estive como prefeito, 200 milímetros em 2 dias, né? Então foi o período do La Nina, né? Que é toda aquela movimentação, né, do clima, aonde há uma grande chuva em pouco tempo, né? Hoje não, tem chovido aí 60, 70 milímetros num dia, mais talvez 40 no outro. Não, no nosso período, no período do La Nina, né, que está ocorrendo na Bahia agora, está ocorrendo em outras regiões do país.
né, de forma desordenada, um volume muito grande. Então, hoje, com o DIC, pode chover 120 milímetros, que naquela região onde nós fizemos o DIC, nós temos a proteção. Isso que está falando não é o Gilmar, isso está falando é um ex-gestor que aprendeu muito com os engenheiros da prefeitura, mas em especial os engenheiros da prefeitura, os biólogos, junto com os doutores em hidrologia da Universidade do Rio Grande do Sul, que são os melhores do Brasil, são contratados, né? São contratados por outros estados do país e até outros países da América Latina buscam aqui no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né? Que são os estudiosos do movimento das águas, né? De toda essa questão climática aí, né? Então foram os que nos orientaram, nos assessoraram aqui para a gente desenvolver esse projeto. E felizmente também foi um período que o governo federal apoiava investimentos em urbanização, em habitações populares, né? Então nós aproveitamos a oportunidade que se abriu em Brasília e fizemos bons projetos e captamos então importantes recursos para estas obras, né? Que custaram mais de 20 milhões. E junto então com a avenida nós fizemos Praça da Arte dos Esportes, tem teatro, tem música, tem orquestra, tem artesanato, lá num local que era o lixão do lado da Morada 1, né? Então modificou toda aquela realidade, né? Nós captamos recursos para fazer a primeira unidade de pronto atendimento da história de Esteio. Eu sempre escutava nas eleições, né? Nós vamos fazer o posto 24 horas, né? E isso não acontecia, porque muitas vezes não depende só da vontade, né? Do governante local, depende da capacidade de parcerias também, né? Com outros entes da federação e principalmente de estabelecer metas junto com a sua equipe, com os técnicos da prefeitura. Esteio tem, Jairo, muito bons profissionais na educação, na saúde, no meio ambiente, no setor, né, de projetos, né, no setor administrativo. Então, tive orgulho também de aprender a respeitar os servidores públicos, né. Eu vou guardar para o resto da minha vida histórias, né, de funcionários, por exemplo, que atendiam tanto a pessoa do bairro quanto a pessoa que tinha plano de saúde, né? Esse é o dever, porque não importa, não tem que ter essa distinção, não tem que haver essa discriminação, né? Assim como ocorreu agora nas vacinas, né, Jairo? Nas vacinas estávamos todos nós lá, independente da classe, da cor, da religião, todos nós lá na fila respeitando, né, a fila e respeitando a nossa hora, né, e fazendo a vacina no dia que estava agendado. Assim que deve ser, né, uma sociedade que ela possa conviver pacificamente, né, e que ela possa crescer e se desenvolver, né? Tudo que for de bom para nossa cidade, hoje mesmo eu como vereador independente, um vereador de oposição, eu voto, né, nos projetos do Pascoal, porque a gente sempre pensa no melhor para a sociedade, e o que não é bom, a gente ou faz alterações, ou faz modificações, ou eventualmente a gente não vota a favor, entendeu? Isso também um espírito democrático, né, republicano, que a gente precisa aprender. Mesmo na diferença, a gente tem que ter o respeito pelas pessoas, né, pelos diferentes. E é assim que a gente acredita que a nossa sociedade, a nossa cidade deve ser. Não como tem em alguns lugares, que vira uma guerra, né, uma intolerância, né? E não é com intolerância, não é com guerras que a gente vai construir uma cidade, uma nação. A gente precisa apostar muito mais na educação, no convencimento, né, nas inovações que estão aí à disposição, né, de todas as cidades. E ainda virão ainda mais inovações no próximo período, né, e mais oportunidades. Porque hoje, infelizmente, a gente tem uma grande parcela da população que está sofrendo, né, seja com a pandemia, ou seja com o desemprego, ou com a falta de crédito para quem quer empreender, né. Não adianta ir no banco pedir 10 mil, depois a pessoa vai pagar 18 mil com juros, né. Isso não é incentivo. Isso apressa a morte, né, do empreendedor. É verdade. Prefeito, queria falar duas coisas. Eu vou entrar nesse assunto da questão de empreender também. Duas coisas. Primeiro, você falou da questão de fazer... Hoje você é oposição ao governo, né? Ou pelo menos institucionalmente seria uma oposição, você e o vereador Léo Damer, né? Isso. Seriam oficialmente oposição. E eu tenho observado, às vezes eu assisto às sessões, eu tenho observado que realmente parece que a Câmara de Esteio voltou-se àquela Câmara clássica dos bons tempos, dos bons discursos,
daqueles discursos eloquentes. Me lembro do vereador José Rauch, que parecia que ele fazia uma declamação quando ele ia fazer uma manifestação na Câmara, sabe? Esteio parece que está vivendo um momento assim muito sublime, assim, né? E aí eu queria dar os parabéns assim para vocês em todos os sentidos, tanto quem está no governo como quem está na oposição, que realmente hoje dá para se dizer que dá gosto de ouvir as explanações de vocês, as colocações de vocês na Câmara, porque não tem esse clima de guerra, de ataques. Existem as diferenças de opiniões, né, quando os projetos são apresentados, cada um dá o seu ponto de vista, promove as suas modificações e as coisas vão caminhando. Isso quem ganha é a cidade. Queria fazer outra observação agora muito importante, que vai vir de mim, da minha pessoa. Eu acabei saindo um pouco dessa área de televisão, né? Saí um pouco da área de televisão, fui para a área do comércio e tenho desenvolvido um trabalho. E eu acabei descobrindo uma forma de renda que é possível uma pessoa poder desenvolver o seu trabalho sem fazer um investimento para ter lucro daqui 2 anos. Como normalmente todo mundo que põe comércio, ele projeta a sua lucratividade, ou seja, receber de volta aquele investimento que ele recebeu, que ele investiu, só daqui 2 anos. E eu cheguei a falar com o secretário de Desenvolvimento Urbano, que acho que é o Costela, né? O Costela, que é o secretário, de marcar uma reunião com ele para apresentar uma proposta para a Esteio, que é em cima do trabalho que eu faço como distribuidor de uma empresa gaúcha aqui, que é a possibilidade de uma pessoa virar empreendedora investindo mão de obra, ou seja, investindo treinamento pessoal, desenvolvimento em cima desse trabalho e fazendo assim renda e trazendo benefícios tanto para ele como para a cidade. Eu queria saber se daqui um pouquinho eu posso marcar uma visita no seu gabinete aí para que eu possa apresentar essa proposta para a cidade aí. É possível? Com certeza, Jairo. Esse tema é um tema que eu posso dizer assim, ó. Eu tive uma iniciativa que foi estudar em algumas cidades, né? Santa Maria, Amaral, Igrejinha, São Leopoldo, Canoas, foi as cidades que eu pesquisei. Aí depois, agora o Melo também, né? E o seu vice lá apresentaram um projeto de microcrédito em Porto Alegre. Então, eu fiz pesquisa em vários lugares e apresentei aqui um anteprojeto. Mas eu vou retomar essa iniciativa agora no próximo ano, já que ele não foi ainda implementado, né? Para convencer a cidade de Esteio da importância de ter um microcrédito, assessoramento, né? Seja através de instituições públicas, privadas, Sebrae, universidades, porque hoje, mais do que nunca, o empreendedor precisa ser capacitado, né? Para inovar, para repensar o seu negócio, né? Muitas vezes não é só um pequeno valor lá que ele está precisando lá para comprar matéria-prima, comprar uma máquina. É uma capacitação para melhorar o desenvolvimento do seu negócio, ou até mesmo para ele mudar de área, né? Muitas áreas estão congestionadas, né? Agora abriu muito durante a pandemia aí, marmitex, teleentrega, açaí. Então essa área de alimentos aí, tu vai em algumas ruas aqui em Esteio que não tinha pequeno comércio, hoje só vê placa e banner, né? Banner de alimento. Então, daqui a pouco não vai ter como sobreviver tanta gente neste ramo, né? No ramo da alimentação. E muitos negócios talvez não estarão também dentro da própria legislação, da vigilância sanitária, né? De tudo que precisa haver também, de condições para a pessoa armazenar os produtos, né? Então, eu penso muito nessa questão do assessoramento, né? E tem muitas instituições, né, com qualificação, com know-how para isso. Pode vir, terei o maior prazer de a gente conversar sobre esse tema. Eu só esqueci de dizer, Jairo, que hoje, ao meio-dia, eu fui mais uma vez no São Camilo com o meu amigo que é médico comunitário, está no seu último mandato e me disse hoje que não vai concorrer mais, que é o Henrique Fontana, entregando mais uma emenda parlamentar da sua autoria para a cidade de Esteio, né? As 2 emendas que esse ano veio dele, já somam 550 mil para o nosso hospital, né? Auxiliar no custeio, né? Na manutenção dos servidores, em medicamentos, naquilo que a direção do hospital entender como necessário, né? Então, isso também a gente tem feito, né? Através dos contatos que a gente tem em Brasília, através do PAIN, através dos nossos deputados, sempre quando a gente sabe de alguma oportunidade que tem para captar algum recurso para a nossa cidade,
a gente corre atrás, a gente busca e a gente vem aqui na direção do hospital ou junto ao prefeito Leonardo e a gente entrega. Porque é assim que a gente deve se comportar, né? Pensando sempre no bem comum e no interesse da sociedade. Perfeito. Vereador, prefeito, eu vou fazer uma entrada no assunto agora que você sabe que eu tenho um carinho muito grande, que são, na verdade, são 2 assuntos. E depois, no final, vou fazer uma provocação para o senhor aí, tá bom? Tá bom? Primeiro assunto, que é um assunto que eu tenho questionado os outros vereadores e algumas pessoas que influenciam a cidade de Esteio. Esteio, para mim, tem um problema muito sério, que é um assunto carinhoso para mim, que é a questão da falta. O Esteio não se preocupa muito com a sua memória. Apesar de ser um município muito jovem, é um município de 60 e poucos anos, né? Mas Esteio já teria como contar a sua história através de prédios, através de personagens, né? Quando eu busco isso, eu tenho uma dificuldade muito grande de procurar informações sobre a história de Esteio. Quando eu quero saber alguma coisa sobre a história de Esteio, eu procuro o Luiz Duarte da revista, o Duarte da revista, ou eu procuro o seu Luiz Miguel, que tem um museu particular. Miguel Luz. Seu Miguel Luz, exatamente. Então, o que acontece? E eu tive essa semana, a semana passada, eu tive na rádio dele lá para dar uma entrevista, para falar justamente sobre um projeto que eu quero apresentar para vocês. E aí, eu conversando com o seu Miguel me mostrou como é que está o museu lá. E ele também está muito chateado com isso, porque ele quer contar essa história da cidade de Esteio. E a gente tem uma dificuldade muito grande de poder mostrar, por exemplo, eu tenho um netinho agora, não sei se você sabe que eu já sou vovô. Eu tenho um netinho chamado Murilo. Legal. E eu quero daqui uns anos contar para ele como é que é Esteio, sabe? Quero mostrar para ele, Esteio foi assim, foi assado, né? A gente tem aquele problema que é um problema inevitável, passava um trem por ali, não podia ser subterrâneo, sei lá por que motivo, e o arco de Esteio, que era uma entrada marcante ali, ele ficou escondidinho ali naquele muro. Aí, a antiga prefeitura de Esteio, por exemplo, ninguém sabe onde é que é a antiga prefeitura de Esteio, e tá ali na cara de todo mundo. O antigo Cinema Imperial, ele virou um estacionamento, né? O seminário tem uma metade só do prédio que ficou. O seminário, metade nós restauramos na minha gestão. Isso, exatamente, eu me lembro disso. E o antigo cinema de Esteio, por exemplo, ele é outra coisa hoje, né? Eu acho que é uma igreja. Isso. E aí o que acontece? Aí chegamos naquele prédio que é o prédio mais bonito que Esteio tem. O Aliança. Do Aliança. E aí tá aquela novela, eu sei que o Fogaça assumiu agora a gestão do clube, mas eu não estou falando do clube. O clube ele pode funcionar em qualquer lugar. Inclusive hoje, teoricamente, o clube funciona virtualmente, né? Porque o prédio do Aliança está interditado, né? Ele realmente corre risco ali até de algum desabamento do telhado, o assoalho do meio, realmente ele precisa de reformas urgentes, né? A marquise, aquela que tinha marquise do lado, acho que ela foi até tirada, porque estava correndo risco de cair. E aí eu conversei com alguns vereadores, alguns disseram assim, pois é, eu também tenho vontade de salvar aquele prédio, né? E para mim, o único caminho que existe para conservar aquele prédio, para evitar que ele vire um condomínio no futuro, ou um centro comercial, seja demolido, é o tombamento, né? O tombamento, ele resguarda o prédio com as características originais. Aí, eu conversando com a vereadora Fernanda Fernandes, ela me disse o seguinte, que existe uma impossibilidade de tombamento, porque naquela parte ao lado direito do prédio, olhando de frente, foi vendida. Só que eu me lembro muito bem, porque eu era frequentador do clube, depois virei DJ do clube, eu me lembro muito bem que aquela parte não existia na planta original. Aquilo ali foi construído depois. Aquilo ali era um terreno ali que o Aliança adquiriu depois. Aquela planta original do Aliança, ela é anterior à cidade de Esteio. Tanto é que os registros dos terrenos de Esteio, de 5 ou 6 terrenos que tem ali, são registrados em São Leopoldo. Então, na minha ignorância, como uma pessoa que sabe pouco sobre essas questões patrimoniais de tombamento,
Eu acho que seria possível se houvesse um esforço da gestão pública, do empresariado de Esteio, porque o prédio precisa ser recuperado, né? Não é fácil, eu sei que custa muito caro recuperar aquele prédio enorme, né? E transformar aquilo, quem sabe, naquela área que você conhece, que você sabe que eu adoro, que é transformar aquilo também mais uma opção de desenvolvimento cultural e social da cidade. E até talvez pensar nessas questões mesmo do desenvolvimento tecnológico, da inovação, né? Ser espaço ali para incubação de empreendimentos, né? Porque, na verdade, eu acho que são dois grandes desafios, Jair. É interessante o que você trouxe de dados, de informações, né? Em relação aos registros cartoriais, né? De cartório, a gente poder trabalhar em cima, mas vai ter um outro desafio, né? Que é ter o recurso para reforma, revitalização, mas sempre quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que pensar assim, ó, um modelo de negócio para ele poder se manter depois, né? Então, daí eu acho que esse daí já é um outro desafio, né? Até vou procurar o Silvio para ver se ele está trabalhando junto com os empreendedores, junto com os engenheiros e arquitetos da cidade, né? Tem muita gente que gosta daquele espaço ali e muito mais gente ainda que gosta da nossa cidade, né, Jair? E que bom estar falando contigo nesse assunto aí, tá bem? Eu sei que teve já uma reunião, agora nesse ano, mas foi bem no dia da sessão da Câmara. Teve uma reunião na Associação Comercial, onde o Silvio nos mandou convite, mas era o dia da sessão da Câmara, e a reunião seria às 19h, a sessão terminou às 21h. Então, não foi possível que eu comparecesse. Mas eu vou me inteirar para ver o que eles trabalharam, o que eles desenvolveram nessa reunião, e eu acho fundamental, sim, né, a gente poder preservar a memória, né, poder ter escrita a história de Esteio, né. A gente fez um belo evento, Jairo, nos 60 anos de Esteio, onde a gente homenageou aquelas pessoas que foram cidadãos antes da emancipação ainda, né. Nós homenageamos pessoas que moravam em Esteio aqui, quando Esteio era o 4º distrito de São Leopoldo, e foi uma noite emocionante, né, foi um período emocionante, assim, com depoimentos das pessoas, com homenagem a essas pessoas, e a gente de fato tem que preservar assim a memória, a história, né, o patrimônio, né, tudo aquilo que são bens preciosos, né, que fazem parte da alma da vida, né, das pessoas, né. Perfeito. Vereador, outra questão que eu gostaria de colocar. Agora eu vou falar de um projeto meu particular, bem rapidinho, porque nós já estamos estourando tempo, e depois eu vou fazer a provocação. Eu tenho um projeto que eu fiz, eu estive na Rádio Destaque, como entrevistado pelo Jean Reis, para falar justamente desse projeto. É um projeto social e cultural para tirar a gurizada aí do tráfico, do ócio, para botar eles mais inseridos dentro da escola e da sociedade da cidade de Esteio. Eu pesquisei, não é uma invenção minha, que existe a capacidade hoje de se fazer festival de cinema de celular. Então, hoje, uma criança ou uma adolescente pode fazer uma peça cinematográfica usando apenas um celular. E pode fazer o filme, gravar o filme e editá-lo. Tá? Então, eu vou falar bem resumidamente do que é e vou pedir também para você me ouvir no seu gabinete numa outra oportunidade. Esse projeto tem intenção de integrar escolas municipais, a Casa de Cultura, a Secretaria de Cultura da cidade de Esteio, a Secretaria de Educação e empresariado de Esteio. De que forma? Cada escola poderia formar grupos para desenvolver uma obra cinematográfica baseada numa história. Então, o que nós teríamos aí? Nós teríamos um professor de português, um professor de literatura envolvido, depois nós teríamos formação de atores, isso aí pode acontecer em Esteio mesmo, nós temos atores e pessoas que podem formar atores. Depois eles vão descobrir que existe um profissional chamado maquinista, cinegrafista, fotógrafo, né? Maquiador, que mais? Figurinista. Tudo isso envolve a cultura do cinema. Então, um aluno, quando ele começa a descobrir que existe todo esse universo dentro de uma obra cinematográfica, ele vai descobrir profissões ou aptidões. Isso vai abrir um leque para a cabecinha dessa criança, desse adolescente, que existe um universo que ele pode fazer aí, que ele pode, daqui a pouco, desenvolver uma profissão, escolher uma profissão, né? Enquanto isso, ele está ocupado com cultura,
se sociabilizando, porque vai fazer um trabalho em grupo, né? E aí integrando escolas, pais de alunos, gestão pública e empresariado na questão de dar subsídio para essa coisa acontecer. E depois disso se transforma isso no festival, se premia no final do ano lá na Casa de Cultura, dá um prêmio para uma escola, para um aluno, um curso de teatro, um curso de direção, de desinibição. Mas o resumo por cima é esse aí. Eu gostaria que, se você pudesse também me receber para eu poder desenvolver melhor o assunto e conseguir. Com certeza. Tá? E agora vem a provocação. Vamos sair candidatos a prefeito na próxima eleição? Jairo, que tranquilidade, eu poderia te responder isso e dizer que não está na minha ambição. Quanto é vice-prefeito, eu quero agora fazer um bom trabalho como vice-prefeito para ser prefeito. Hoje, sabe o que eu quero, Jairo? Eu quero fazer um bom trabalho como vereador. Estou fazendo ele com muita responsabilidade, com muita dedicação, né? Estou com muita energia, né? Indo praticamente em todas as comunidades, né? Eu me relaciono bem com pessoas do centro e com pessoas do bairro ou da vila, né? Com pessoas jovens, com pessoas de mais idade. Então, estou fazendo esse trabalho com muita determinação, com muita energia, né? Estamos agora, inclusive, fazendo um balanço do que nós fizemos no ano. Queremos fazer muito melhor no próximo ano agora, né? Então, estamos organizando agora nossas metas de projetos, de iniciativas para o ano que vem, de anteprojetos, né? E também de estar presente em todas as comunidades, porque esse foi o compromisso que eu assumi quando me dispus ser vereador. Ser vereador para quê? Já foi prefeito, já foi vice-prefeito. Ser vereador para ser um vereador atuante. Né? E felizmente a nossa Câmara teve uma renovação, tem bons parlamentares aqui, né? Tem pessoas que têm uma dedicação, têm qualidade, e a gente tem então, né, bons debates aqui. Mas a vida do parlamentar ela não acontece só na Câmara, ela acontece na vida das pessoas, na vida da cidade. Então a gente procura estar presente pessoalmente, presencialmente, a gente procura também interagir através das redes sociais, né? Então a gente tem uma organização interna aqui no gabinete, o Marcos fica só aqui, o Assis fica só nas comunidades, e eu fico então me revezando, porque a gente tem o dever, né, de estar presente, de estar ouvindo as pessoas, e em cima dessa escuta então, poder construir com elas soluções para melhorar a vida das pessoas. Prazer enorme estar conversando contigo, teria um prazer te ouvir, né? Essas questões da memória, essa questão da ideia do festival de cinema, são coisas que me encantam. Você sabe, né, a gente desenvolveu, tanto nas escolas, mas também através de salões comunitários, salões de igreja, mais de 20 oficinas diferentes que iam lá desde da dança, da música, do teatro, até a orquestra, né? Então nós levávamos diferentes oficinas para pessoas de todas as idades. Nós tínhamos a orquestra jovem, orquestra com criança e orquestra com adulto. Muitos desses hoje, Jairo, se formaram em música na universidade, na URGS, estão inclusive com empresas aqui em Esteio e na região. Tem 3 empreendedores em Esteio que tem escola de música, né? De canto, de música e de vários instrumentos, que faz a gente, de fato, sorrir e nos encantar, né, com a qualidade, né, dessas pessoas que evoluíram através de projetos que nós desenvolvemos. Então, eu acredito muito em ideias assim, Jair, como esta que você apresentou. Isso me motiva muito mais em apostar nesse tipo de ações, de iniciativas, né, como você disse, em parceria, porque a empresa talvez não vai nem tirar um dinheiro do bolso, ela vai apoiar através da lei de incentivo à cultura, da lei Rouanet. Eu tenho um projeto meu, que ele ainda existe até hoje, que é o FUNPROARTE, Fundo de Apoio à Produção Artística e Cultural. Claro que não é um valor muito grande, mas é 7 mil, 10 mil, 14 mil, dependendo da iniciativa, que o Poder Público Municipal, através de uma análise técnica, ele apoia, então, iniciativas culturais de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Temos que fazer acontecer essas ideias. E eu acredito muito em parceria, Jair. Uma boa ideia tua, ela pode se transformar numa ideia coletiva de muitas pessoas, de empreendedores e principalmente daqueles que vão fazer acontecer, né? Das pessoas que gostam, né? Do cinema, que vão acabar gostando, escutando essa tua ideia aí.
Prefeito e vereador, muito obrigado pela atenção dada. Eu agradeço de coração mesmo. Lembro com saudade dos nossos tempos ali, que sonhávamos por uma cidade melhor, um esteio melhor, né? E me empolgava muito com o trabalho que vocês começaram, você e o Vanderlan, e tenho vocês no meu coração, independente de pensamentos diferentes ou pensamentos concordantes. Vocês, para mim, fazem parte da história da cidade de Esteio. Tanto você, como a Sandra, como o Vanderlan, fizeram para mim. Vocês são 3 prefeitos queridos meus, né? Falo com carinho de vocês. Quando critico também, porque vocês são seres humanos, vocês acertam, vocês erram, né? E eu me sinto muito honrado em ter essa liberdade de poder ter essa intimidade de poder concordar e discordar. Então, eu quero agradecer imensamente mesmo essa oportunidade que me foi dada e sucesso para você. Espero logo, logo estar visitando você no seu gabinete. Será muito bem recebido aqui, já assim como recebo as outras pessoas. Um bom Natal para ti, para tua família, e que o ano novo possa ser de uma vida melhor, com mais esperança, com mais trabalho e com dignidade e alegria para todos os homens e mulheres. Um grande abraço, amigo. Valeu, Feliz Natal, obrigado a todos aí. Obrigado pela sua equipe também. Valeu, obrigado.